Vamos lá de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos de novo lá. Vamos ver. Reiniciei tudo aqui. Não é possível. Vamos mais uma vez, não vamos desistir. Estamos ouvindo você. Agora vamos lá, reiniciei tudo aqui, gente. Não, vamos lá, pelo amor de Deus. Tô sem som de novo, Deia? Ah, não. Agora eu tô te ouvindo. Tá E me agora? ouvindo? Ah, Ananda. Ah, tô. Pronto. Deu. Foi. Porque é mais importante eu ouvir vocês, né? Ah, É, mas Ó, tem que participar. se faltar minha voz, liga não. Eu mando do chat. Volta, Bruno, conta pra nós. Volta aí no seu Oi? relato. Volta. No meu relato, Isso, você tava tudo na bem. parte da adolescência. Você Eu começou tava a ter falando mais que... sensibilidade. Ah, tá. Bom, eu volto tudo? Como é que é? Ah, não, você que sabe, eu acho. Ah, Eu não sei se eu perdi o outro Não. vídeo. Não sei não. Tá. Então, vamos assim. Eu, na infância, né, eu sempre tive mais facilidade para fazer as coisas. Eu comecei a andar rápido, a falar rápido e nunca tive dificuldade para estudar, nem aprender as coisas. E aí, na adolescência, eu conseguia me socializar, né? Assim, mas eu entrava em algumas turminhas, eu nunca tinha a minha própria turminha. E as turminhas que eu entrava, às vezes, eu não conseguia ficar muito tempo nelas. Algumas eu até ficava, mas era um pouco difícil para mim. Então, acho que essa parte da socialização que foi pegando mais, assim, sabe, na minha vida, que eu comecei a sentir que tinha alguma coisa diferente em mim. Que até então eu não sabia que eu era autista e eu tinha várias dificuldades sociais. E aí eu comecei, mais ou menos na fase adulta, não, começou um pouco na adolescência e ficou mais forte na fase adulta essa parte da sensibilidade sensorial. E começou a me atrapalhar muito, eu comecei a passar mal, a desmaiar muito na rua, nos trabalhos, nos empregos, não conseguia ficar muito tempo nos empregos. Então, eu senti que eu precisava buscar ajuda. E aí, eu procurando médicos, eu fui diagnosticado com várias outras coisas, que não autismo, transtorno de humor, ansiedade, depressão, bipolaridade, várias coisas. E que acaba que isso é um pouco das comorbidades do autismo, né? Então, até eu achar os profissionais especializados nisso, foi um caminho, foram 15 anos de tratamento com médicos, né? E quem me alertou foi uma prima minha, que ela é quase minha irmã, assim, então ela convive muito comigo, e ela leu, ouviu uma matéria que ela falou, cara, isso aí é você escrito. Procura, né, saber sobre isso. E isso foi há 4 anos atrás. Foi quando eu comecei a ler sobre síndrome de Asperger, antigamente. Há 4 anos atrás ainda se falava nisso. E aí eu comecei a ver que tinha tudo a ver comigo. Então, eu fiquei 4 anos procurando, estudando, buscando sobre isso e tentando acreditar, né, que poderia ser isso, porque
15 anos tratando e não dando certo. Então, por isso que eu sempre fiquei nessa busca, porque eu tratava e não adiantava. Falava, tem alguma coisa errada, né? Não adianta eu ficar com esses mesmos sentimentos, essas mesmas dificuldades. E aí eu consegui os médicos especializados e aí só esse ano que eu fiz todos os testes, todos os trâmites necessários e fui diagnosticado, eu consegui meu laudo. Aí eu dei uma super aliviada, né? Porque aí eu identifiquei o que eu sempre buscava, o que eu tinha. E aí, depois que eu fui diagnosticado também, né? Comecei a fazer cursos, comecei a estudar, ler muito. E aí, agora é o meu hiperfoco total. É isso. E aí eu tô me entendendo cada vez mais. E aí é uma salvação, né? Porque aí eu começo a entender os meus limites, né? As minhas limitações, o que pode gerar uma crise. Então, que antes eu não sabia, então eu ia de encontro com o que me dava sem saber. Aí agora eu já sei, não, eu sei que se eu fizer isso, pode gerar uma crise. E as crises eram tipo passar mal na rua, desmaiar e muitas vezes não ser socorrido, ninguém chegar perto, porque a pessoa vê, né, uma pessoa, porque já aconteceu, né, uma pessoa na rua e tal, tatuado e desmaiado no chão, todo mundo pensa, é um drogado, não vamos chegar perto. Então passei por várias dificuldades, que foi até um tema assim que eu escrevi, né, que eu, depois do meu lado, eu quis muito fazer uma carteirinha, porque aqui a gente ainda não consegue fazer uma carteirinha. Então, eu mesmo fiz uma carteirinha, tipo cartão de crédito, e aí eu coloquei meu nome, meu CPF, autista nível 1, alergia que eu tenho, aí atrás eu coloquei um pedaço do meu laudo e um QR Code com o laudo oficial, porque se chegar um ponto de eu passar mal e for desmaiar, eu consigo tirar da minha carteira e tentar mostrar para alguém. Aí a pessoa pode, né, me dar um suporte ou me levar para um canto, sabe, mais à vontade. Então, isso é muito importante também, depois do laudo, tentar essa identificação, porque salva, né? Até porque, né, Bruno? Ninguém tem cara de autista, como todo mundo fala, né? Exatamente. E assim, é muito engraçado como as coisas funcionam, né? Quando a gente fundou a associação, eu sempre conto isso, eu conto com muito orgulho, porque quando o Bruno traz esses relatos pra gente, desmistifica e assim, transforma a vida dos adolescentes autistas, eles olham com outro olhar, sabe? Às vezes ele não se identifica como autista para não sofrer preconceito, mas ao mesmo tempo isso pode salvar ele. Então quando o Bruno traz essa informação, eu fico assim, sabe? Porque a gente não imaginava, olha para você ver como são as coisas, Aspas tem 2 anos, né? E o nosso sonho a longo prazo era que um dos meninos administrasse, estivesse na diretoria da associação. Então, quando o Bruno chegou, foi assim, transformador para todos nós. E aí nós começamos a olhar o autismo com outros olhos também, sabe? O Bruno, né, tinha diagnóstico tardio, vinha junto com o Bruno outras informações sobre o autismo de altas habilidades, superdotação, coisas que não chegavam para nós pais, porque normalmente, mesmo com todas essas campanhas, mesmo com todas essas informações, a gente fica preso, às vezes, só no atraso do desenvolvimento. Sabe? O menininho que tá lá bonitinho, aprendendo tudo, falando as letrinhas, as cores, fora da idade, ninguém tá atento a ele, porque é tão bonitinho, né? Então, assim... Super realmente, ativo, né? Tem nada... É o meu caso, foi o meu caso. O Gabriel é lindo, gente. Ele sabe tudo.
E aí é muito complexo, porque a gente já sofre, né? Eu não passei pela história que normalmente as outras mães passam na busca do diagnóstico, porque o Pedro teve um quadro epilético inicial, primeiro, né? Muito bebê. Então ele veio acompanhado de uma neuropediatra desde muito pequenininho. Então, quando ele... E assim, ela sempre me falava, Dani, o Pedro tem traços de autismo. O Pedro tem traços de autismo. Então, assim, ela sempre trouxe isso pra mim. Mas, então, assim, ele tava já no caminho. Porque o que normalmente as mães escutam é, não, você tá doida. Você tá procurando coisa que não existe. Então, assim, essas informações, quando elas chegam de um outro ângulo, elas aumentam a possibilidade de diagnóstico, porque as características do autismo, elas vão estar ali naquela criança. Independente do diagnóstico ser de superdotação ou não, né? Porque ele pode tanto ter um QI muito elevado quanto ele pode ter deficiência intelectual. Mas as características do autismo precisam estar ali. É essa a diferença. É essa a diferença. E ter um QI mais alto pode trazer um transtorno, pode ser ruim, como não ter um QI alto, sabe? Assim, ou ter um atraso. Porque, igual eu, às vezes aprendia mais rápido que os meninos na minha sala, e aí eu não conseguia ficar no lugar. Então eu ficava levantando, eu ficava querendo sair, ou eu tive que... eu também faço aniversário no meio do ano, então eu tive que pular uma série. Então, a minha sala, as pessoas eram um pouquinho mais velhas. E isso prejudica muito também, sabe? Porque aí você se sente mais... Você não tem maturidade. Você não tem maturidade para isso, né? Indiferente de saber mais, não significa que você tenha maturidade. Isso aí é muito importante. E isso que vocês estão falando é muito sério. Porque eu acho que para nós, pessoas, autistas, tudo, eu acho que a própria maturidade, não sei se é só comigo, mas a gente não tem a mesma maturidade que as pessoas da nossa idade, sabe? Não. Então, socialmente, eu fui muito mais atrasado do que as pessoas da minha idade, tá? Em termos de relacionamento ou de maldade social, sabe? Então, eu sempre fui mais bobo, mais meninão, mais super esperto. Mas, na minha, sabe? Assim, eu não tinha aquela maldade dos meninos da minha idade, na adolescência. Então, o Gabriel mostra isso, sabe? Ele tem a gente fala que ele é ingênuo, né? Essa ingenuidade de ser amigo de todo mundo. Aconteceu um dia, agora ele faz um acompanhamento psicopedagógico numa escola, e ele sem querer empurrou o amiguinho dele, mas foi sem querer mesmo. Ele vomitou de nervoso. E ele, às vezes, quem quebrou esse copo? Eu. Tudo é ele. Sabe por que ele faz isso? Para ele evitar atrito, para ele evitar alguma discussão, ele toma para ele. Tudo que acontece é culpa dele. Tudo que de errado é eu que fiz. Olha para você ver a ingenuidade dele, né, a importância da gente preparar a gente, porque o medo de lá fora, como é que vai ser com eles, porque eles são muito ingênuos, né, Bruno? É uma ingenuidade assim que a gente não consegue nem perceber. Eu vejo que ele é uma criança que não tem maldade nem de atravessar a rua. E às vezes a gente fala, Gabriel, fica aqui do lado da mamãe, o carro é perigoso. Uma coisa que eu repito sempre com ele, que a minha menina mais velha não tinha. Ela tinha essa maldade. Minha menina mais velha sempre teve essa maldade, coisa que ele não tem. E muito isso estímulo. É muito estímulo para ele prestar atenção num carro. Sim, muita coisa. Então a gente é muita coisa. Então assim, olha para você ver. Isso tudo que o Bruno me conta é isso tudo que eu não quero que ele descobrisse com 40, 50 anos. Era o meu medo isso acontecer com ele. Não, Bruno, pra gente tá normal. Travou? E você também tá normal. Eu tô travado? Não. Não.
Ai, meu Deus. Tá não, Bruno. Porque todo mundo tá travado pra mim. Tá não, Bruno. Mas Pode você tá continuar. funcionando. Então, assim, essa ingenuidade deles Muito legal. é impressionante mesmo. Aham. Não, E, assim, a gente não, precisa todo mundo realmente né? pensar nisso e ver pouquinho isso, pela sabe? E a minha filha, eu falo que olha que interessante, a minha filha de 14 anos começou a prestar atenção e falou assim: mãe, assiste uma série que chama Atypical. É o Gabriel. A minha filha que viu, e assim, não sei se você teve a oportunidade, Dani, de assistir, é muito meu filho, em todos os sentidos. Até a aparência dele é parecida com o Gabriel, sabe? E a gente vê essa ingenuidade deles, né? E aquela série parece que ele mostra perfeitamente o que é a visão né, da criança que tem o transtorno, né, o TEA. E é muito forte essa ingenuidade que ninguém fala. Porque todo mundo vê o autismo com o quê? Aquele menino que fica fazendo aquele mesmo movimento, né, estereotipado, ou então com a Sem mãozinha, ou então girando em comunicação. círculos, sem comunicação. Esse é o autista clássico. É. Esse é o autista clássico. Ah, o Bruno travou, gente. Agora travou. É. Às vezes ele volta. Ai, ele vai ter que... Uma das coisas que eu aprendi, né, nesses estudos que eu faço sobre o autismo e que eu aprendi, que eu faço questão de levar para todos os lugares que eu vou, principalmente quando a gente fala perto de pediatras, com pediatras, né, com estudantes de medicina, com o pessoal do posto de saúde, nas escolas, nas creches, é que existe uma forma muito fácil de se diagnosticar no início qualquer atraso no desenvolvimento, que é preencher a caderneta de vacinação. Através da caderneta de vacinação, você tem ali os marcos do desenvolvimento. Eles existem exatamente porque eles estão já no limite. Então, não existe cada criança tem o seu tempo. O tempo dessa criança está especificado ali. O tempo daquela criança, o tempo do desenvolvimento infantil está dentro da caderneta de vacinação. Aquilo foi pesquisado, aquilo foi estudado, aquilo precisa ser seguido, né? E aí, assim, quando no posto, quando na escola, esses dados são preenchidos com cautela, você consegue perceber tanto o menino que está muito acima da curva, quanto o menino que está muito abaixo. Sabe? E assim, o mais importante para todas as famílias que chegam, né, que a gente conversa, que fala sobre, tá investigação, às vezes o diagnóstico é muito difícil, principalmente nos casos de nível 1 de suporte, né? Porque eles conseguem lidar melhor com algumas situações, né? Quando a gente fala do espectro, a gente não pode pensar assim, o nível 1 é leve, é mais leve, e o nível 3 é mais pesado. A gente pensa nele como um círculo, sabe? E nesse círculo, Thaís, cada um deles tem um grau de intensidade em cada uma das características do autismo. Então, por exemplo, para o Pedro, que é um nível 2 de suporte, ele escuta música alta numa boa, né? Ou então consegue ficar numa festa numa boa, hoje. Mas, para um outro nível 1 de suporte, aquele ruído da festa, aquele cheiro das pessoas, pode ser insuportável. Então, assim, não é pelo grau, né, pelo nível de autismo que ele tem, que ele é mais autista ou não, sabe? É mesmo como se fosse em cada pontinho, cada um tem uma pontuação. Então, quando a gente falava de autismo antigamente, era bem assim, o nível 1 é aquele que é funcional, né? E o nível 3 é aquele que fica lá se balançando, que não tem comunicação. E hoje a gente vê essa amplitude do espectro. E assim, cada vez que a gente chega mais, a internet foi fantástica para a gente chegar nessas pessoas. Então, quando eu olho para o Bruno, quando eu converso com o Bruno, quando ele traz informações dele para mim, eu olho para o Pedro e falo, meu Deus, é muito igual, sabe? Ele é muito parecido. Verdade. As características, por mais que, né, que eles tenham suportes diferentes, né? Eles precisam de suportes diferentes em determinadas áreas, as características estão ali.
A sabe? essência é a mesma, né? A essência Sim. é a mesma, exatamente. Não tem jeito. Quando você percebe, e aí uma das coisas, sabe, ô Thaís, que é mais importante a gente trazer é que essas características sempre são prejudiciais. Todas. É por isso, prejudiciais no sentido de elas trazem prejuízos nas áreas da comunicação, né, da socialização, do Uhum. comportamento. Isso é o que define o espectro, sabe? Porque às vezes as pessoas, eu sou super sociável, mas eu tenho restrição alimentar. Isso não é autismo, sabe? Não. Então, quando a gente faz essa junção de características, todos eles têm, só que em níveis diferentes. E aí cada um tem um nível de suporte para determinadas coisas. Então, por exemplo, o Pedro tem habilidades com matemática, mas ele não tem habilidades com a comunicação. Por isso ele não consegue escrever bem. Então o nível de suporte maior dele é na comunicação, sabe? Entendi. Então, os níveis, eles vêm para essa questão de auxiliar aquilo que é prejudicado. Hoje, Isso é né? Hoje sim. É o nível de suporte que aquela pessoa precisa para estar incluída, né, na sociedade. Entendi. E uma coisa que eu queria falar do autismo, gente, é o sono. O sono. O sono do meu filho assim, foi uma luta. A gente até hoje, na verdade, ainda não descobri o que incomoda, né? Se é a textura da coberta ou do travesseiro, se é a luz. Eu ainda estou em processo de aprendizado, sabe? Do que eu preciso mudar. Porque quem tem que mudar é eu, gente. É eu que tenho que me adequar a ele. Eu faço tudo para ele ficar melhor. Se eu tenho que escurecer mais o quarto, se eu tenho que clarear, ou se tem algum ruído. E assim, isso foi um processo, sabe, gente? Hoje o Gabriel, ele é medicado. Ele precisa de medicação. E isso também é um tabu. Vocês não têm ideia do tabu que é. Ele precisa, ele toma risperidona e ele toma melatonina. Uhum. A gente começou com a melatonina, não fazia efeito algum. O Gabriel já passou 9 noites sem dormir. Acordava 2 horas da manhã e ele começava a conversar e andava e não dormia. E aí até a gente chegar na dose de risperidona certa. Isso é um tabu que eu acho que é muito triste a gente ter que explicar o porquê que a gente dá essa medicação ainda. Mas esse remédio, não, gente, esse remédio faz bem pro meu filho, ele vai tomar. Qualidade de vida. Sabe? É um tabu. Hoje ele dorme, mas assim, ainda é uma coisa que a gente precisa, sabe, entender. Aqui ainda nós estamos em processo de entender. A restrição alimentar também é um ponto, é um problema para o Gabriel ainda. Textura, né? Ele vomita, gente, ele vomita a casa toda, se deixar. É um problema. Alguns barulhos, é impressionante. Às vezes ele tá numa festa, ele não se importa, mas tem tal música que ele tampa o ouvido. Essa não. Essa É a música não. intensidade, é o timbre. O timbre. É muito, gente, é muito complexo, né? As pessoas acham que é simples, mas não é. Hoje, o Gabriel, nós fizemos uma festa de 1 ano pro Gui. Hoje, foi a festa assim, foi muito tranquila. Ele, na hora do parabéns, ele falou, eu não quero ficar aqui. E ele saiu. E pronto. Aí ele voltou. Andréia, nós já cantamos muito parabéns sem o Pedro na mesa. Ele vinha depois. Todo mundo cantava parabéns. Ele aparecia felizaço depois de todo mundo. Gabriel. Aí ele voltou. Ele voltou e soprou velhinha. E acabou. Então, assim, nós estamos, é o que eu falo, gente, nós precisamos nos adequar a ele. Não é ele que tem que ficar tentando se adequar na minha vida, em nada, não. Sabe? São coisas, é o jeito dele, são as coisinhas dele. E eu aprendi do copo que ele tem que tomar, do lugar que ele tem que sentar para comer. Eu não posso passar esmalte. Se eu passar esmalte, ele não come comigo. Ele não come comigo. Ele não gosta da cor amarela. Ele fala que a cor amarela deixa ele triste. Ele não aceita a cor amarela. Ele não gosta da cor verde. Mas ele ama o rosa. E ele ama o vermelho. E aí, gente, são especificidades que eu tô aprendendo com o Gabriel. E sabe o que a gente aprende no final? Toda criança, independente do autismo ou não, merece respeito. Porque eles são seres únicos, ímpares. E a gente tem que respeitar qualquer criança. Sabe? Qualquer ser humano. E principalmente a criança. E eu aprendi isso com o Gabriel. E eu acho que eu tô aprendendo com o Bruno. É muito bonito isso que você fala, que a Beth, que é a diretora da Enlace, né, por onde o Pedro ficou tantos anos,
o Pedro foi o primeiro autista de lá também. E ela disse que a chegada do Pedro fez ela olhar para cada menino como um trigo de ouro. E aí, isso ficou muito marcado para mim, sabe? Porque ela falou que a partir do Pedro, ela falou assim, não é uma escola, é aquele aluno. É aquele aluno. E atrás do Pedro, acho que a escola, nós as últimas vezes, que eu acho que estava com 12, 13 autistas, né? Então, assim, foi a porta de entrada. E isso é muito bonito, quando a gente consegue perceber, né, que tudo bem, a gente é diferente, todo mundo é diferente. Uhum. A importância de olhar. A professora do Gabriel acabou de entrar aqui contando a história do amigo aqui, né? Não sei se vocês conseguiram ler. Vamos. Isso é real, gente. Ver se você consegue ler o Thaís. Aqui, é da Érica. Isso, a Érica. Ó, ela disse assim, é verdade, Gabriel vomitou de ver que o amigo caiu e a sua angústia da possibilidade do amigo ter machucado. Foi preciso buscar o amigo, aproximar dele e provar que estava tudo bem. Porque gente. imagina a quantidade de coisa, de pensamento. Será que eu machuquei meu amigo? O que eu vou fazer com essa situação? Porque ele precisa administrar o sentimento dele para ele poder conseguir falar para o amigo, desculpa, foi sem querer, né? Olha para você ver. É muita coisa. Gente, é muita coisa. Eu acho que tem que trabalhar isso, as pessoas entenderem o sentimento, que é muito... Gente, o mais importante no autista é o sentimento, o quanto eles sofrem. Leve pra quem, né? Quando a gente começa a estudar, Thaís, a aquisição de habilidades, para dar a esses meninos habilidades que eles sozinhos não conseguem, você começa com tarefas muito simples. Então, por exemplo, o escovar os dentes. O simples movimento dele ir até o banheiro já é uma das etapas desse movimento de escovar os dentes, né? E aí depois vem outras. Chegar perto da pia, abrir a torneira, pegar a escova de dente, colocar a pasta de dente, escovar cada dente, né? Enxaguar a boca. E aí você começa a perceber que o que a gente faz automático, para ele precisa estar fracionado. Porque senão o Pedro estava agora no banho. Ô mãe, tem que lavar a cabeça. Tem que lavar a cabeça, Pedro. Coisa que ele faz todos os dias. Agora ele já está fazendo de apurrinhação para a mãe ir lá. Mas assim, são etapas que o que a gente processa, né, muito, muito rápido, para eles ainda precisa, tem determinada, a disfunção executiva para eles é muito difícil. Muitos autistas relatam que esquecem de beber água, esquecem de ir ao banheiro, esquecem de comer, porque eles ficam ali, principalmente quando fica hiperfocado, né? Então ele tá ali no assunto que ele quer. De almoçar, quando eu vejo, eu tô quase desmaiando, eu vejo, de fome, assim, tonto, barriga daquele jeito. Aí na hora que eu olho para as horas, assim, é tipo 5 horas da tarde. Eu falo, é isso. Só tomei café e tô focada no negócio aqui e passa assim. Gabriel esquece de fazer xixi, gente. Pedro também. Pedro tem que mandar. Gabriel esquece de fazer xixi. Esquece coisas que pra nós é automatizado, né? Né? Muitas coisas que a gente faz automático, para eles tem muita coisa. Eu sempre falo das rotinas, né? Eu tinha muita resistência em fazer a rotina estruturada para o Pedro, porque cada vez que alguma coisa saía da rotina, era um Deus nos acuda. O Pedro entrava em crise mesmo. Então, se eu tivesse... A gente morava no Rio. Se eu pegasse um engarrafamento, acabou. Podia esquecer que o Pedro ia ficar muito nervoso. Ele ia se agredir, ia me agredir. E eram situações muito difíceis. E quando eu entendi que a rotina dava a ele a previsibilidade do que vinha depois, tudo mudou na nossa casa, tudo mudou na nossa vida. E porque o meu medo era, se eu tivesse que tirar alguma coisa da rotina, não tinha problema. Eu tirava alguma coisa da rotina, mas ele sabia o que vinha depois. Avisar antes. Sabe? Então, no meu caso é avisar antes. Tudo eu tenho que explicar. Foi a Dani que travou, né, gente? Um pouquinho. Parece que foi. A Dani. Mas é esse lance de se sentir perdido, sabe? Voltou.
Voltou, Dani. Volta aqui. O Gabriel, eu preciso contar antes o que vai acontecer. Se eu contar muito antes, também não dá certo, não. Tem que ser uma coisa meio assim. Não, posso programar uma semana, sabe? Porque senão começa a repetir, por causa da estereotipia de fala mesmo, né? Que ele faz isso para se organizar. Pode falar, Bruno. Eu lembro que, às vezes, eu não curto aniversário, eu não gosto dessas coisas assim. E quando eu era casado, a minha esposa, ela gostava muito, assim, de comemorar, e minha família também gosta. Aí, às vezes, ela insistia e tal, então vamos fazer alguma coisinha aqui em casa e tal, beleza. Só que aí eu trabalhava, eu tinha que acabar as coisas, aí eu tinha que ter um tempo para arrumar, e eu gostava de preparar a casa, né, pro pessoal que ia chegar e tudo. E a minha família, o pessoal gosta muito dessas coisas, e eles são muito rápidos, assim. Então, muitas vezes, a gente estava arrumando, a gente marcava uma certa hora, e aí eles chegavam 1 hora adiantado, surpresa. Eu ficava completamente desconcertado. Revoltado. Que surpresa horrorosa. E aí, só que eu não sabia que era isso também, sabe? Depois que eu fui pensando, que eu percebi que era isso. Aí eu comecei sempre a falar que eu odeio surpresa, eu odeio surpresa, eu odeio surpresa. Aí eles foram falando, e aí eu acho que eles viam também como que eu ficava, sabe? E aí, não tem motivo pra você brigar, pra você ficar assim, ou não, tem muito motivo. Só depois que eu descobri, sabe? E é uma dessas coisas, de a gente ter tudo programadinho, tudo planejado, e aí de repente surge uma coisa do nada. O que eu faço agora? O que eu faço aí? Até a pediatra do Gabriel tá aí, a tia Wanda, acabou de entrar. E aconteceu uma coisa, essa questão de surpresa. Ele ama surpresa. Então, aconteceu essa questão de surpresa, a Wanda mudou o consultório dela, sabe? Ela foi para um outro local. Primeira coisa que ele entrou no consultório e falou assim: cadê os brinquedos? Cadê os brinquedos? E virou pra ela e falou assim: tá meio sujo aqui, né? Porque eu acho que tinha furado a parede. E tem uma mesa lá no consultório dela que ele tem que arrastar toda vez que ele chega. Ele não aceita o lugar que ela tá. Então ele arrasta. Então assim, gente, tudo dele você tem que conversar antes. Pediatra, se ele vai em algum lugar. É tudo muito... Sabe, gente, é metódico demais. Um dos motivos eu preciso... Pode falar, André. Pode falar. E eu precisei, como eu tenho muitos filhos, eu precisei de ter 2 pediatras, porque não dá conta, né, minha vida. E aí eu conheci a Juliana. Para ele interagir com a Juliana também foi uma dificuldade, porque o negócio dele só existia a Wanda. Então, para ele entender que ele tinha outra pediatra, foi um processo. E tudo deles é assim. E ele, igual às vezes ele vai nela, ele tem que sentar e ser examinado da mesma forma todas as vezes. Ela tem que auscultar o coração, pulmão, ouvido e fazer o passarinho. Então, é mais ou menos isso mesmo. A gente tem que se adequar, né, Bruno? Porque a surpresa não é legal. Não é legal. Uma coisa que eu ia comentar é que isso, quando o menino verbaliza, a gente dá a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Os meninos não verbais acabam desencadeando muitas crises exatamente porque a gente, como eles não se comunicam, muitas das vezes nós não nos comunicamos com eles. Então, eles não sabem para onde eles estão indo, eles não sabem o que está acontecendo, não conseguiu entender o contexto da situação, né? Não conseguiu entender o contexto da casa, o que está... Ele tem que ser incluído dentro do ambiente onde ele mora. Né? Essas questões, quando o menino verbaliza mais, acabam acontecendo. Involuntariamente a gente acaba conversando. Nós vamos em tal lugar, mas quando não verbaliza, que foi o caso aqui de casa, o Pedro foi falar, ele já tinha mais de 6 anos. Então, assim,
Em muitas situações, a gente costuma dizer, né, uma linguagem que normalmente as famílias usam, do nada ele desencadeou uma crise. Mas não é o do nada, sabe? Às vezes é o sinal que fechou e ele não entende. Quer dizer, tudo isso que a Andrea está falando de ser explicado realmente precisa acontecer, assim como a gente faz com todas as outras crianças, sabe? E que às vezes, atrás de um diagnóstico, as pessoas esquecem que tem uma criança. Tem uma criança que está em pleno desenvolvimento, assim como todas as outras, sabe? E isso vai tanto do menino com um nível de suporte muito baixo, quanto os meninos com um nível de suporte muito alto, como os superdotados, os de altas habilidades, sabe? Porque isso interfere no lugar onde aquela criança está, no ambiente onde ela está. Ela precisa ser olhada como uma criança, né? O Bruno precisa ser olhado como um homem adulto. Existe muito tabu no que a gente... na saúde mental, sabe? Existe muito tabu em se falar de saúde mental. E isso não deveria acontecer. Isso não deveria acontecer. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente pode ajudar. O Bruno, desde quando ele chegou, ele conta os episódios que ele passava mal. E isso ficou guardado na minha cabeça. Então, assim, todas as vezes que eu passar por alguém, né, caído, alguma coisa assim, na mesma hora eu sei que meu cérebro vai, pum, deixa eu olhar com outro olhar. Deixa eu ver se aquela pessoa está precisando de ajuda. Não que eu não ajudaria, mas agora o meu olhar fica atento para isso, porque eu escutei o Bruno falar sobre isso, sabe? Por isso que eu acho muito importante essas lives de conscientização, né? A oportunidade da Tsuru trazendo essas informações das crianças com deficiência. No mês das crianças, são crianças, Thaís. O Valdir fala que o melhor investimento... Valdir é nosso professor de educação física, diretor da Aspas também. O maior investimento que nós fizemos na sede foi o quadradinho de areia. As crianças não sabem brincar. As crianças estão chegando sem brincar. É por causa da pandemia? Também, é por causa da pandemia também. Mas a gente está perdendo a infância dessas crianças. A gente precisa olhar para eles como criança também. Precisa resgatar, né? Resgatar. E olha que a infância é uma coisa nova, né? Ela apareceu a partir do século XIX, mais ou menos, né? A criança era vista como jovem adulto ainda. Tanto que eles trabalhavam, eles tinham acesso a sexo, pai e mãe transava na frente das crianças, trabalhava, tinha que fazer. E ela é nova, só que eu acho que ela tá se perdendo de novo. Tá. Apesar da gente conhecer tanto, ela tá se perdendo. Ser criança é muito importante. O brincar é muito importante. Na pedagogia a gente fala. O indivíduo como protagonista da história. É a criança que é o protagonista, não é eu que sou professora. E isso que a Dani tá falando é verdade, né? Eles não sabem brincar. Tá todo mundo preocupado. E às vezes isso acontece muito, principalmente quando os meninos têm diagnóstico muito cedo, sabe? Fica-se muito preocupado com o menino estudar, com o menino dar conta do conteúdo da escola, do cognitivo, mas esquece que ali tem uma criança que precisa brincar. Só, né, colocar ele com outros pares, né? Esquece de levar o menino... Não, o ambiente escolar é importante para esse menino, tanto quanto o ambiente terapêutico. Ele vai precisar de terapia, né? Mas ele também precisa brincar. Ele também precisa que o pai e a mãe... Na palestra eu falo, por muitos anos eu fiquei só focada, né, no desenvolver do Pedro, eu queria entender o que acontecia. Por fim eu falei, eu quero ser mãe do Pedro. Agora eu quero ser mãe. Chega. Então assim, quando o terapeuta vira pra mim e fala assim, vou fazer não, eu sou mãe... Mas não, né? Eu tô brincando, tô exagerando, mas eu achei o meu lugar enquanto mãe, porque eu tava perdendo isso, sabe? E é necessário a gente olhar para essa pessoa, para esse indivíduo, né? Hoje a gente deita aqui, bate papo, lê história, mas tudo como com qualquer um dos outros aqui de casa, sabe? E não com aquele objetivo e foco de ler, de entender, de não sei o quê. Eu sempre falo nas escolas, quando vou falar nas escolas sobre aula, sobre matéria, sobre disciplina, eu sempre falo, olha,
não me importa o que o Pedro está aprendendo, eu quero que o conteúdo seja dado para ele e adaptado. Eu quero o conteúdo para ele. O que ele guardar, o que for importante para ele, vai estar lá. Eu tenho certeza, porque eu conheço o Pedro. Faz sentido. Eu aprendi a entender o meu filho. Então, quando eu aprendi a entender o meu filho, quando eu aprendi a entender o autismo, eu busquei coisas e eu falei assim, olha, eu hoje tenho tanto o estudo quanto o conhecimento de quem é o meu filho. Então, eu chego pro terapeuta e converso com ele. Eu vi ontem a live com a Raíssa, ela falando, né, que às vezes a gente não é escutado. E eu me lembro direitinho de uma escola que ele estudou lá no Rio, que eu pedi para mudar de professor. E aí a escola, nós não vamos mudar porque a sala dele é lá de cima. Vai ter que ser no segundo andar. Ele era muito pequenininho ainda. Falei, tem problema não. Ele vai cair, não vai cair não. Pode pôr ele lá no segundo andar. Ele vai chegar na ponta da escada e descer de bunda. Vamos lá agora? Peguei a mãozinha dele, subi a escada, falei, desce a escada, Pedro. Rapidinho ele desceu. Mas isso tudo parte de um processo de conhecimento dos pais com o filho, né? Parte de um envolvimento da família com aquele ser que está ali em desenvolvimento, né? Então, a gente sempre fala muito sobre tratamento, mas eu ainda busco esse resgate, né? E esse olhar, quem me trouxe muito dessas experiências foi a Michelle, que é a nossa psicóloga nova lá na Aspas, né? Chegou agora também, junto com o Bruno. E ela me fez parar para pensar mais sobre isso, sabe? Que eu estava muito angustiada, né? Depois, mais para frente, eu vou contar das coisas da Aspas, né? E eu não conseguia, a gente não conseguia recurso para dar tratamento para os meninos. E ela falou assim, Dani, a gente pode resgatar uma coisa que está perdida. Que são as famílias, resgatar o brincar, resgatar, né, a vivência de dentro de casa, os momentos fantásticos que eles passam e não voltam mais. O Pedro hoje está com 14 anos, é uma moção, né? Já tá um... E, essa questão do brincar, meu sonho é que o Gabriel ande de bicicleta, gente. Ele não anda, sabe? Eu queria muito que ele andasse. Ele tem a bicicleta, ele não sabe pedalar um velotrol. E as pessoas não entendem que isso é um dos... né? Ele tem essa dificuldade. Sim. Ele aprendeu a pular amarelinha agora. Ele aprendeu a correr agora. Então, assim, são coisas que as pessoas não veem. E realmente, Dani, isso tudo que você tá falando é o meu foco. Eu quero que o Gabriel brinque. Eu só quero isso. Mais nada. Eu não tô nem aí se ele vai decorar a letra, se ele vai aprender, se ele vai ler. Agora eu não quero saber. Eu só quero que ele seja uma criança. Tem um vídeo do Pedro lá no Aras, ele achou uma bicicleta, um triciclo grande, que ele tá muito grande já, né? E aí tem ele andando no triciclo e eu correndo atrás. Pedro, você tá andando de bicicleta, filho? Assim, é muita felicidade. É muita felicidade quando essas coisas acontecem. É muito rico. É muito rico. Eu tô muito feliz que ele aprendeu a pular, gente. Eu tô feliz que ele aprendeu a pular, é sério. Ele aprendeu a pular, ele não sabia pular. Pra mim, vocês não têm noção. Eu até chorei o dia que ele fez. Sabe? Pra mim é maravilhoso. Ele gosta de dançar. E aí são coisas que ele faz, são as pequenas coisas que ele evolui. Sabe? Que pra mim, vocês não têm noção. É mais do que talvez ele interagir com um monte de gente. Ele conhecer ele mesmo, ele brincar com ele mesmo. Isso tudo é muito gratificante pra mim. Sabe? Ele saber o que ele quer, o que ele gosta. E vocês não têm noção. Acho que o dia que ele pedalar uma bicicleta... o dia que ele pedalar eu vou ficar muito feliz. Realmente, assim, pra muita gente pode ser nada, mas pra mim vai ser muita coisa. Sempre é. Eu me lembro do dia que eu cheguei na escola, tava todo mundo chorando. Aí eu olhei e falei, gente, o que é esse povo chorando? O Pedro tá lendo! O Pedro tá lendo! E pensei, tá, gente, tá lendo! O Pedro leu! Aquele negócio. Então, gente, tá aí. Mas é realmente muito emocionante, porque a gente sabe a luta de todo mundo, a gente sabe a luta das famílias, a gente sabe a luta daquela criança. Porque hoje a gente consegue parar para pensar, e como a gente sabe de todas as dificuldades dos ambientes escolares, ruído, né, de estímulo sensorial que tem naquele lugar, todas essas questões são muito desafiadoras para eles estarem no ambiente escolar, né? São muito desafiadoras. A mesma coisa no supermercado, né? Enfim, mas
É muito gratificante ver esses ganhos. E aí, quando a gente fala dos meninos de altas habilidades e superdotação, às vezes a gente esquece dessas. Ih, travou. Travou a Dani, né? Ó, deixa ela Ah, voltar. Enquanto ela volta, ai, pessoal, Bruno, teve uma pergunta a respeito das crises. teve. Teve? Como que Cadê? pode proceder diante das crises para auxiliar? Tanto para evitá-las, Foi da quanto Priscila. depois. Auxiliar? A Priscila perguntou. Então, eu comecei a perceber que era um autoestímulo sensorial, né? Então, às vezes, a luz, o cheiro, porque eu tenho autossensibilidade, hipersensibilidade de luz, cheiro e som. São os três que me. Então, igual assim, no supermercado tem muito disso, né? Aquela Tudo. luz na cara, aquele cheiro em tudo quanto é lugar, aquele tanto de gente e som, né? Toca uma musiquinha, um monte de gente falando e tal. Então, ou quando a pessoa sabe, né, que ela é autista e tudo, aí dá para ir com um fone de ouvido, usar um óculos escuro, ou evitar esses lugares também. No meu caso, eu não sabia, então eu acabava que eu ia, né, nos lugares, às vezes que eu passei mal, foi por isso, igual eu passei mal em ônibus, em restaurantes, supermercado, na rua, no trabalho. E aí só depois que eu fiquei sabendo que era isso. Mas então é tentar evitar ou fazer isso, usar o fone de ouvido é o mais importante. Eu acho que é o que mais tumultua, sabe? E quando acontece, como proceder com a crise? Então. Não, no meu caso, eu já sei todo o processo que é quando eu vou passar mal. Sabe, eu sinto dor de cabeça, eu começo a ficar meio tonta, aí começa a vir aquela água quente na boca. Aí eu já falo, não, é agora, né? E aí começa a dar taquicardia. Aí, como já tem 15 anos que eu passo por isso, o que eu faço é ir para um lugar reservado. No meu caso, eu procuro um banheiro. E aí me tranco lá. Aí eu vou desmaiando. E só que aí lá eu vou voltando depois, né? Eu nunca desmaio e caio, não. Eu vou caindo, então é mais tranquilo, sabe? Não tem perigo, assim, de eu desmoronar, desborrachar no chão, não. Mas no meu caso eu procuro um lugar tranquilo, mas eu não tô deixando chegar mais Você já se conhece, né, Bruno? Autoconhecimento é tudo. Impecável. Quando eu começo a passar mal, aí a primeira coisa é ou eu volto para casa, ou então, quando eu vejo que às vezes eu tenho que sair, né? Assim, às vezes, não agora, mas às vezes o pessoal tava encontrando em algum lugar, num restaurante de algum amigo nosso, num barzinho de algum conhecido. Aí eu tento não ficar muito em encontrar com o pessoal, porque eu já perdi muitas amizades por causa disso. Porque eu não falava, que eu não conseguia, simplesmente não ia. E aí o pessoal para de chamar, né? Então você vai perdendo as amizades, porque o pessoal não entende mesmo. E a socialização é isso. Então aí às vezes eu vou. E quando eu vejo que o bicho já tá pegando, tá muito barulhento, muito cheiro, aí o que eu faço? Eu vou pro banheiro, aí eu tampo o ouvido e vamos supor, eu sento, tampo o ouvido e fico lá um pouquinho até eu dar uma acalmada. Aí eu vou, abro a porta do banheiro, E sai. põe um sorriso na cara e volto. Tá. Do Gabriel, a gente. Mas muitas vezes. Pode falar. Do Gabriel, a gente teve que aprender que é só mudar o foco. No caso dele, as pessoas entendem como grito, né? Que ele chora, grita 40, 50 minutos direto. Então, é mudar o foco. E ele gosta de um abraço, geralmente da minha mãe ou da minha sogra, né? A avó. É muito engraçado. E muita gente né? O abraço. E uma outra. Sente.
é seguro, né? E uma outra coisa que a gente percebeu, se ele tá num lugar, geralmente, 90% das vezes, ele não conhece a pessoa, ele vai sair. Aí a gente tem aquele... As pessoas tinham esse costume, cumprimenta fulano. Não vai cumprimentar. Gente, infelizmente, chega, não dá. Eu já falei isso com todo mundo. Ele não é obrigado a cumprimentar ninguém, ele não quer, porque ele fica nervoso. O que acontece é que ele passa a imagem de uma criança mal educada. Nossa, ele escondeu a cara. Nossa, ele nem olha pra gente. Não é... Obrigação é um saco, sabe? E isso deixa muito desconcertado. Eu, até hoje, em quase todos os lugares que eu vou embora sem falar com ninguém, sabe? De repente eu sumo e já fui embora. Quando o pessoal percebe, não me despedi de ninguém. Hoje, as pessoas que convivem comigo já até sabem. E não importa mais não, mas antigamente o pessoal falava muito, sabe? Educação, né? Bicho do E mato. eu também não gosto de abraçar, de ficar pegando muito. Eu sou muito sensível, assim, com a parte de toque. Então, até minha mãe brincava, né? Assim, minha mãe acha que eu não achava, né? Assim, que eu não gostava dela. Porque eu não sou de abraçando, beijando e pegando e cheio dessas coisinhas. E o Pedro assim, é insuportável. O Gabriel já é melequento. Mas então, é porque tem gente que necessita disso, sabe? Busca. Que gosta. Olha a diferença. Então, e tem gente que não gosta. E mesmo o Bruno desenvolvendo estratégias para viver socialmente durante esses 42 anos, olha para você ver o quanto isso ainda faz mal, o quanto faz mal, mesmo desenvolvendo as estratégias, né? Sim, gente. Às vezes uma pessoa encosta em mim, eu dou um pulo, sabe? É na hora, é reflexo. Encostou, eu já saio de perto. Tem vezes que é assim, tem vezes que não é, mas a maioria das vezes é assim. O Gabriel é essa questão assim, oi, Gabriel, não sei o quê. Ele, já vira o rosto e acabou. Não tem, ninguém segura, não quer, vai pra dentro do quarto. E eu já me acostumei e eu não tô nem aí. Aí de quem fala que tá errado, não sabe? Você tem que deixar. Quem vai ser prejudicado é ele. Respeito, né? Isso daí é muito legal o Bruno falar isso, que olha, ele não gosta né? Ele tem essa sensibilidade com o toque, mas já o Gabriel e o Pedro já gostam, não com todo mundo, né? O Pedro tem certeza também que não é com todo mundo. Com quem ele já e com quem ele não conhece, ele dá a cabeça pra beijar, agora com Covid ele dá a cabeça, ele arruma um jeito de chegar. Não, mas assim, é mais Gabriel, comigo. Não. Essa busca do toque é comigo. É comigo. O Gabriel não. O Gabriel... Comigo. Não, o Gabriel é quem ele conhece mesmo, e tipo amigos. Ele fala que ele tem uma melhor amiga, que é a Marina, a melhor amiga dele, e ponto final. E na escola ele tem um amigo que chama Pedro, até chama Pedro, e ponto final. Convive com as outras crianças lá, mas ele escolheu, sabe? E ponto, acabou. Não tem muita conversa com ele não, de querer trazer muita gente. E parece que eles têm uma sensibilidade, né? De tipo, das pessoas. Tem gente que ele nunca viu na vida e que ele quer conversar. Agora tem gente que é assim, gente, eles têm uma sensibilidade que é sem noção. É verdade. Dani travou na hora que você foi começar a falar sobre as altas habilidades. Eu acho muito importante que você me mandou das diferenças, né? Da superdotação, da habilidade, neurotípico, não? Como é? É muito importante também a gente falar sobre isso, né? Que quando a gente fala, agora que a gente tem mais filmes, né? Filmes mais atuais que falam de autismo, né? A gente tem o Atypical, a gente tem o Amor no Espectro, a gente tem o The Good Doctor, The Good Doctor. E ele não é um caso de autismo puro. Isso é um caso de síndrome de Savant. E aí você tem ali todas as especificidades daquela síndrome, que aí as pessoas... Porque o que acontece normalmente? Fala que é autista, aí é um gênio. É um gênio. Né? Então, assim, a gente precisa saber diferenciar.
Isso, né? O que é hiperfoco? Quer explicar, Bruno? Então, a gente tem duas coisas, né? Tem o hiperfoco e tem o... Agora fugiu Altas o que eu habilidades e falei aquela hora. superdotação. Não, mas tem o hiperfoco e o interesse específico, né? Interesse. Restrito. Então, você pode ter um super interesse por alguma coisa, mas que não é um hiperfoco. O hiperfoco, ele acaba sendo um pouco... traz prejuízo também, sabe? O hiperfoco, você tem um tema e aí tudo se baseia naquele tema. Então, às vezes eu estou trabalhando, eu começo a trabalhar, quando eu vejo, eu estou fazendo outras coisas, estou fazendo coisas do meu hiperfoco que não tem a ver com o meu trabalho. Aí eu me pego nisso, entendeu? E nós já passou um tempo, às vezes eu perco, posso perder prazo, posso não conseguir prestar atenção em outras coisas só no meu hiperfoco. Independente se eu trabalho com outra coisa, se eu preciso fazer outra coisa, eu acabo me interessando muito por um tema e aí aquilo ali às vezes até irrita, porque a gente pode só falar disso, a gente pode só estudar isso, pode a gente está tão hiperfocado com o tema que a gente já entra na internet e já vê tudo sobre aquilo, compra milhares de livros sobre aquilo. E aí não tem nada a ver, só você perde um tempo danado com o seu hiperfoco. Se você consegue conciliar o hiperfoco com o que você faz na vida, ou com o que você trabalha, nossa, aí ninguém segura, sabe? Porque você quer especialista, expert naquilo. E mais o interesse restrito, né? Interesse específico assim, de um tema, você vai saber sobre tudo, mas você consegue sair dele a qualquer momento, sabe? Você pode saber tudo sobre esse tema, mas eu consigo. Eu estou no tempo livre, então eu amo esse tema, então deixa eu ficar estudando ele. Mas ele não te prejudica, sabe? Então tem essa diferença. Eu gosto de diferenciar assim, sabe? O hiperfoco, ele chega a te trazer um prejuízo. E então, às vezes é ruim, assim, porque você não consegue sair dele. Por mais que você veja que ele está te prejudicando, você não consegue sair. Tem que esperar ele sair, assim. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. O hiperfoco, ele muda? Ele pode mudar com o tempo? Muda. Pode, né? Pode. Porque aqui dinossauro, doente mesmo, muito, muito, e animais marinhos, sabe? Aí acrescentou animais marinhos. Sei. Não, chega um momento que esgota. Eu tenho um hiperfoco com extraterrestre, ufologia, né? Alienígena, tudo. Mas isso é desde que eu me conheço por gente. E até hoje não parou. Então eu já vi todos os filmes que existem, todos os documentários que existem, leio muito, tudo assim. Mas esse aí é de boa, assim, sabe? Só que eu já tive outros hiperfocos. Você pode ter vários hiperfocos também. Juntos, sabe? O negócio não tem nenhum critério, não. E eu lembro que em 2001, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade também. Então eu trabalhava no laboratório de informática. Então eu era monitor de informática do pessoal. Então tinha um tempo que eu ficava um pouco livre. E aí eu tinha um hiperfoco em xamanismo. E eu lembro que, como eu trabalhava no laboratório, eu só ficava pesquisando. E eu acho que eu fui em todos os sites que falavam sobre xamanismo. Aí eu
copiava, eu fiz várias apostilas, imprimi, encadernei as apostilas todas. E eu não sabia que era hiperfoco, né? Depois, agora, estudando o autismo, o hiperfoco, eu consigo identificar esses momentos. Hoje eu já não me interesso por xamanismo, eu gosto de algumas coisas, sei algumas coisas, mas não é meu hiperfoco. Entendi. Então, já tive alguns temas variados e tenho esse até hoje de ufologia que se mantém. Então a gente pode ter ele direto ou fica mudando. Mas não é a gente que manda, não. Ele vem. Bruno, fala da dupla excepcionalidade. Quando tem autismo e superdotação. Na verdade eu não consigo falar assim com propriedade, sabe? Mas como é você? Isso, assim, Quem é você? Não, então, eu acho que altas habilidades, assim, né? Eu acho que facilita a gente a aprender muito rápido, várias. Eu tenho essa Não facilidade. tem alguma coisa específica, né, Bruno? Não tem não. Igual assim, às vezes eu candidatava, mesmo eu sabendo que eu não consigo trabalhar, às vezes, em lugares, eu sempre encarei, sabe? Aí às vezes eu procurava emprego, aí tinha um tema que eu gostava, mas eu não sabia. Aí eu ia me candidatar, falava assim, não, nem estudava, falava assim, se eu passar eu estudo isso aí. Aí eu lia um pouquinho, e aí eu fazia uma ótima entrevista e passava. Aí eu falei, beleza, agora eu vou começar a estudar. Aí eu pegava tudo e e sabia as coisas todas e trabalhava nessa função. Aí depois eu enjoava e mudava. E eu tô sempre enjoando, assim, das coisas e querendo fazer algo novo. Então eu acho que nesse ponto, as altas habilidades, eu nem sei se está usando mais superdotação, o nome, né? ou... Não, parece que não. A nomenclatura está toda mudando. Tá. Aí, com... Travou. 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 Mas só para assim, né, para ajudar aqui a gente a fechar esse assunto. Mas o mais importante, né, dentro de altas habilidades, né, quando tem, hoje em dia vai ser, né, tudo vai fechar tudo como autismo. Lógico que tem as altas habilidades, elas vão estar especificadas, né, no CID. Mas é importante que a gente fale que quando tem os dois associados, né, que a gente chama de dupla excepcionalidade, vamos continuar com prejuízos nas mesmas áreas, na socialização, na comunicação, no comportamento. Eles vão estar sempre com prejuízos nessas áreas, mesmo tendo muita facilidade, né, para aprender uma língua autodidata, que a Letícia colocou aqui, né, escreveu aqui pra gente, autodidata, ele pega, faz, estuda, mas mesmo com todas essas habilidades, mesmo com todas essas, né, facilidades de aprendizagem, ele tem, os problemas estão ali, né, concentrados na socialização, na comunicação e no comportamento. Entendi. Aí o primeiro diagnóstico do Gabriel, né, o possível diagnóstico foi TEA com altas habilidades. Assim, ainda se mantém. E eu falo com propriedade. O autismo em si, ele dá muito, né? Tem prejuízo mesmo. Acho que as altas habilidades ali, ela auxilia em algumas coisas, mas os prejuízos que ele tem se mantêm indiferente às vezes até, né? Porque igual você viu o Bruno falando, ele se interessa muito rápido pelas coisas e pronto, acabou. Então, eu acho que não faz tanta diferença nesse caso, né? O autismo ele vai ter vai prejudicar do mesmo jeito em alguns aspectos, sim, né? E isso não faz diferença. Gente, ele falou que o Bruno a bateria não tá do celular conseguindo dele... voltar, Ah, poxa vida. Ligar, não.
Ai, Se conseguir, estamos aqui. E Dani, você me falou sobre a conseguimos. Tá aqui. diferença, né, de altas habilidades não é exclusiva do autismo, né? A gente também tem Não, outras. não. Quando ela não está associada, inclusive, né, com o autismo, a pessoa tem muita facilidade nas habilidades sociais, porque ele domina muitos assuntos, né? E é muito diferente quando a gente fala das altas habilidades pro hiperfoco. Porque no hiperfoco, a pessoa chega ali, ela fala tudo sobre o que ela sabe, mas a hora que chega para poder falar de outro assunto, ela hein? Ela se esquiva e Sim. sai, porque ela não dá conta. Ela não dá conta de começar a Silvana está falando aqui, tem a ver com intelecto, inteligência acima da média, mas as características artísticas estão presentes. Bruno é um artista, né? Um artista completo. Então, assim, você vê essas características, né? Quando elas não estão ligadas ao autismo, ele tem muitas habilidades sociais, ele tem, né, uma excelente capacidade na comunicação. Isso quando não está associado ao autismo, porque as características do autismo, né? De novo, elas estão ali, elas precisam estar ali, elas se mantêm. Entendi. Muito bom. Deixa eu ver aqui se teve mais perguntas. Teve pro Bruno, né? Depois, se ele puder trazer sobre. Vamos ver se ele vai conseguir voltar. O diagnóstico na fase adulta, o que é mais difícil superar. Eu acho que, na verdade, traz leveza, né? Pelo que ele trouxe. O diagnóstico traz a leveza. Ele sempre fala isso, sabe? Do quanto ele conseguiu entender tudo aquilo que acontecia com ele. Principalmente de que estava tudo bem ele não querer ficar no ambiente, por exemplo, onde estavam os amigos ou onde estava a família, né? Ou não querer receber alguém porque ele não está bem emocionalmente. A gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Que, na verdade, a gente, qualquer um de nós, a gente se força a determinadas situações, né? E a gente precisa aprender que tá tudo bem eu não querer sair hoje, porque eu não quero encontrar as pessoas. E não forçar né? por Ou medo porque eu não de perder pessoas, né? E falar pro outro, eu não tô bem, eu não quero porque eu não estou bem, eu quero ficar quietinha, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que quando a Letícia tá falando aqui, Letícia é irmã do Bruno, ela tá falando que é libertação, é se entender, conseguir entender o que acontece com eles, né? Então, a Carol tá falando, autismo... diagnóstico na fase adulta são complexos, a gente leva um susto, mas tá bom. São muito complexos, a gente não acha profissional para fazer o diagnóstico, sabe? A gente precisa. Nós temos alguns autistas procurando a associação, buscando essa ajuda. A gente não consegue, porque. Alguns casos, aquelas pessoas mascararam aquilo a vida toda, né? Então, na hora de fazer o diagnóstico, precisa ter, tem até isso aqui no nosso roteirinho, né? Precisa ter um acompanhamento de um psicólogo, precisa ter um acompanhamento de um terapeuta ocupacional, de uma fonoaudióloga, porque todas essas pessoas, de um educador físico, de um fisioterapeuta, o que essa pessoa conseguir de acesso vai dar fundamento para o neuropediatra e o psiquiatra infantil, né? Ou neurologista ou psiquiatra, fechar aquele diagnóstico. Porque é muito complexo, o espectro é muito amplo, tem muitas comorbidades. E se a gente não tem essa estrutura, né, de falar, olha, eu vejo essa característica, eu vejo aquela característica, o que a gente anda vendo, né, a gente tem muitos diagnósticos errados por causa dessas questões que não estão chegando para todos os profissionais. Então, assim, quando a gente tem essa equipe multidisciplinar que juntam essas informações e conseguem fechar esse diagnóstico, é realmente libertador. Olha quanto tempo o Bruno buscou descobrir, né, onde é que eu tô, o que eu sou, por que eu sou assim. Então, assim, ele traz, é muito, muito, muito legal a gente ouvi-lo, né? Sim. E ele poder falar, isso é muito importante. Eu gosto muito de ouvir os autistas adultos falando, sabe? Porque me faz compreender, me faz olhar para o Pedro como um garoto de 14 anos, sabe? Isso traz muita reflexão pra gente.
Eu acho que é muito... Me aceita aí. Gente, ele vai entrar de Tô novo. tentando, não tô conseguindo. Agora foi. Agora deu. Saí do espectro e Aí. voltei, gente. Aí, Ó, gente, que saiu. máximo! Que bom que você voltou. Eu tô no celular da Ananda agora, Agora foi. porque o meu tá dando uns tilt lá. Desculpa, gente. Tudo bem. Mas eu tava ouvindo vocês. A última pergunta foi sobre o diagnóstico, Bruno, tardio. Então, a Dani até começou a falar aí, né, que ontem a gente estava conversando, mas eu acho que o que é mais importante é que eu me sentia muito culpado por não dar conta de fazer as coisas, de não dar conta quer dizer, não de dar conta, né, mas de não ter vontade de encontrar, de ficar saindo e de fazer as outras coisas que todo mundo convida. Então eu sempre me senti culpado porque todo mundo falava, isso é bobeira, isso aí é frescura. E aí eu comecei a acreditar nisso também, né? Porque, pô, todo mundo consegue, todo mundo faz. E por que que eu não consigo? Ou então, quando eu saio de casa, eu já começo a passar mal. E aí, buscando, né, tudo, quando eu fiquei sabendo, quando eu recebi o diagnóstico, tudo, foi igual minha irmã falou aí, sabe? Foi uma libertação. Porque, caramba, é isso. E aí agora eu não me sinto mais culpado. Aí, como eu sei as minhas limitações, e aí eu falo, sabe? Para as pessoas mais próximas, assim, sabe? E eu falo, tenta me entender, tenta me aceitar, né? Porque eu sou uma pessoa legal, mas eu não Sou tô a fim assim. de te encontrar, sabe? Eu não quero te ver, não. Fica É, aí. Você pode ir Eu embora? gosto de você, eu gosto de você, mas hoje eu não quero te ver. tipo isso, sabe? Aí a pessoa, não, ok, eu sei, então tudo bem. Aí faz coraçãozinho, acabou. Tá tudo bem, né, Bruno? Mas eu acho que é isso, sabe? Porque muita gente pergunta, pô, mas você já tá velho, né? Tipo, pra que você quer diagnóstico agora? As pessoas não sabem o tanto. A gente passa a vida inteira procurando um lugar no mundo, sabe? Um sentido. E você sempre se sente fora da curva, sempre se sente fora de tudo, se acha um ET e você não consegue entender. Então, essa busca é eterna, gente. Essa busca é eterna. Não importa a idade, mas você tem que se encontrar, sabe? Então, tem muita gente que se encontra espiritualmente, né? Vai lá para a Índia, para o Tibete. É tipo isso também, sabe? É se encontrar espiritualmente, é você se conectar com você mesmo. E tendo o diagnóstico, você se conecta com você mesmo. Que aí é fato, é aquilo. Então, nossa, deixa eu me entender mais. Aí você começa a estudar e começa a se entender e cada linha que você lê, você fala, nossa, cara, não é isso mesmo, nossa, é isso mesmo, nossa. E aí vai. Aí ninguém te segura mais, não. Isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Bruno. E uma das coisas Teve uma pessoa. que eu estava conversando até com um terapeuta no nosso grupo, né, de autistas que a gente tem, é exatamente isso, sabe? Muita gente tem vergonha de falar que é autista, de falar do diagnóstico. E uma das coisas é a gente acabar com isso também e falar, sabe? Se mostrar, porque tem muita gente que está escondido, tem muita gente que tem medo de falar, tem muita gente que não quer procurar. E aí a gente falando, mostrando, dando os nossos exemplos, as pessoas conseguem se ver na gente e falar, olha, é possível fazer qualquer coisa. Se ele conseguiu fazer, eu também consigo. Não preciso me sentir um nada ou me sentir mal. Não, porque a gente consegue. Travou. Travou pra quem? Não, então. Oi? Tá não. Tá não. Pode continuar. E aí, eu acho que eu perdi meu raciocínio. Sobre essa Não, você tá questão da falando experiência, né? Auxiliar um auxilia o outro através da própria experiência.
E aí de a se gente, aceitar. e aí a gente viu o tanto que o nosso grupo, a gente tem um grupo de autistas, né? Que a gente fez um curso. E aí, todo o encontro era uma maravilha. É, todo mundo ali estava naquela mesma vibe, né? Naquela mesma aura. Então, eu fico até brincando lá no grupo, falando, não, vamos montar uma vila só nossa, e todo mundo se dá bem, todo mundo, um entende o outro, aí eu fico brincando, vamos montar nossa vila, só. Porque todo mundo fica reclamando, né? De que, o povo tá chato, o povo fala isso, fala aquilo. E a gente se dá super bem. Então. Se entende. Mas é isso, sabe? É se conhecer. E aí, quando você vê uma outra pessoa que é assim também, você fala, é da mesma espécie. E aí, E e eu dá acho que é tudo muito certo. importante. É muito importante quando o Bruno vem trazendo isso, né? A gente tinha uma palavrinha da moda aí, mas que é muito aplicada, né? É empoderar os outros autistas, mostrar pra ele. O Bruno é um Isso artista, mesmo. sabe, lindo, né? O Pedro tem as características dele, o Gabriel tem as características dele. Então, assim, pegar essas habilidades, potencializá-las, não ficar olhando, né, no que não dá conta de fazer, sabe? E É, sim no que a gente tem de melhor, o que eu consigo, o que eu, enquanto mãe, consigo proporcionar ao meu filho, sem me adoecer, né? Sem uhum. eu ficar doente. E saber que E ele vai é dar isso. conta. No Sabe? tempo dele, do jeito dele. Ele vai chegar onde ele Confiar quiser. nele. Uhum. Ele vai dar conta de fazer o que ele quiser. Que a É. gente também é autossuficiente, sabe? Eu acho. Assim. A gente tem noção do que a gente consegue ou não, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu tento passar isso para as pessoas, sabe? E agora eu tô tentando. Eu não gosto muito de me mostrar, assim, mas eu tô perdendo um pouco dessa vergonha e agora eu tô transformando isso na personagem, né, em desenho. E aí eu quero colocar A essas peixinha mais A experiências. linda. Doroteia. A Doroteia. E aí eu quero transformar essas experiências em historinhas mais lúdicas para chegar até Uhum. as crianças também, sabe? Deles gostarem Uhum. e se identificarem com a peixinha e falar, nossa, eu sou igual a ela. Não, eu gosto Uhum. dela, então, nossa, então tá tudo bem, Representatividade. Muito bom. tá tudo bem. Porque é, a sociedade mesmo já exclui, sabe? Até essa inclusão mesmo, essa falta de inclusão, afasta, né? E segrega. Então fica lá os autistas de um lado, os cadeirantes de outro lado, e fica juntando Uhum. essa galerinha, mas. Então é isso que a gente tem que fazer, misturar todo mundo e é isso Falar, aí. E comprar. montar a Uhum. vila. É. Montar a vila. Falando em vila, como é a Aspas? Como surgiu? Então, a Aspas é uma É vila. uma vila. É, a Aspas é uma vila. Por muito tempo, nós, né, dos 2 anos de fundação, 1 ano e meio a gente está em pandemia, né? Nos primeiros 6 meses nós fizemos muitas palestras, nós recebemos muitas famílias. Hoje nós já temos no nosso cadastro mais de 150 famílias, né? A gente está tentando mapear essas famílias para a gente lutar por políticas públicas voltadas para o autismo, né? Mas eu sempre ficava com uma sensação assim muito de frustração, porque a gente precisa gritar muito, sabe? Oh, nós estamos aqui, sabe? Porque existe um descaso com a saúde mental, como eu já falei, né? E até para os meninos chegarem no mercado de trabalho, enfim. E aí eu estava bastante angustiada como. Vou passar o telefone da Aspas. Estão pedindo contato aqui. Eu ficava bastante angustiada porque eu não estava conseguindo, né? Eu, enquanto instituição, estou falando Aspas, né? A Aspas não estava conseguindo, delegada.
A Fernanda É brincando. verdade. Eu vou me metendo em todos os lugares que falam que ali é ali que você vai. Eu vou. Tem conselho ali, eu vou. Eu vou pro conselho da pessoa com deficiência, eu vou pro conselho de educação, eu vou pro Fundeb, eu vou para todos os conselhos. Mas é porque eu sei da importância e da representatividade que a gente precisa levar até esses lugares, sabe? Muito se fala de inclusão, muito se fala de tratamento, mas pouco se fala das especificidades do autismo, sabe? E a gente ainda tem muita carência dessa demanda. E aí eu comecei a ficar muito angustiada porque eu não estava conseguindo recurso. Todos os que trabalham na ASPA são voluntários e a gente não estava conseguindo recurso para poder dar efetivamente tratamento, né? E aí, nós começamos, como eu vinha falando, nós começamos a perceber dessa necessidade de ambientes, lugares onde a gente pudesse estar com os meninos fazendo o barulhinho deles, mexendo as mãozinhas, pulando de um lado para o outro, correndo. E é isso que a Aspas é. A Aspas é o espaço onde eles podem fazer suas estereotipias sem nenhum problema, sem ninguém olhar torto, né? Se tiver uma crise, todos ali saberão que aquilo é uma crise, né? Ninguém vai julgar aquela pessoa porque ela fez isso, ou porque ela fez aquilo, ou aquela mãe. Aquela família vai ser acolhida. Então, dentro da associação hoje, quando as famílias chegam, elas preenchem um cadastro, depois elas passam pelo assistente social, né? Essa assistente social traz pra gente as demandas daquela família, então se ela precisa de, né? Se ela ainda não tem um BPC, vamos ajudar ela a buscar um BPC, se ainda não tem um diagnóstico, como é que a gente pode, tem algum médico que dá desconto, né? A gente tem os descontos com a Clínica Dora, as meninas da Clínica Dora, nós temos psicólogas, temos várias pessoas que dão descontos para os nossos associados contribuintes mensais, né? E a gente vai acolhendo essas famílias e levando. Às vezes algumas demandas são da Defensoria Pública, então a Defensoria Pública já nos atendeu, já abriu as portas pra gente. Essas famílias têm uma documentação para preencher. A gente faz todo esse trabalho de direcionamento dessas famílias, né? Além dos nossos eventos, temos atendimento psicológico para os pais também. O Unipitã e a UFSJ sempre abrem vagas para os nossos pais serem atendidos com atendimento psicológico. E é isso, a gente vai tentando, né? Nós estamos com uma equipe bacana agora, então daqui a pouco a gente começa com as nossas novidades, né, dentro da associação. Mas por enquanto a gente não tem captação de verba pública nenhuma, né? Então todos os trabalhos que estão acontecendo hoje na sede são voluntários, todos, absolutamente todos. Maravilhoso o movimento, necessário também. Não sabia que era tão recente. É muito recente. Muito recente. Muito bom, Dani, obrigada. Vamos ver. Ah, imagina. Tem aqui uma pessoa falou que o acolhimento é fundamental, principalmente porque se torna uma referência de espaço, né? É importante a experiência da referência, mas ter um espaço de referência também. De onde eu vou? Sim. Quando algo... onde eu vou, às vezes o diagnóstico é desumano, então aquela família não sabe nem por onde começar. Às vezes são famílias que não têm o que comer e estão com um diagnóstico ali junto. Então, são muitas questões e esse acolhimento faz toda a diferença no caminho, sabe? Às vezes, geralmente são as mães, né? Geralmente são as mães que vão. Elas só querem conversar. Elas falam. Aí bota aquela angústia toda pra fora, se sente acolhida, se sente parte. E aí a gente vai, né, tentando mostrar que aquilo que a gente faz quando a gente tem um filho, né, de projetar, né, nossas expectativas no filho, ela não deveria ser feita com ninguém, na verdade, né? Cada um de nós é único. Então, quando a gente começa a trazer isso com mais leveza, porque é leve, é difícil, mas pode ser leve, né? Pode ser compreensível, pode ser... Não, esse é o limite do meu filho, gente, ele não dá mais conta. Esse é o meu limite, eu não dou mais conta, eu vou embora, sabe? Então, assim, é uma troca e é necessário que essas famílias entendam o que é o autismo, entendam por que
acontece uma crise, o que é uma crise, quando a gente está Não tenha medo do autismo, né? Não tenha medo. Não. Quando a gente está com essas informações, quando a gente está, né, armado com essas informações, as coisas se tornam muito mais leves. Porque não é desconhecido. Não é desconhecido, é informação. Sim. Então, assim, estar hoje aqui, né, com 2 horas falando sobre autismo, falando sobre as pessoas com deficiência, falando sobre a neurodiversidade, assim, na Semana da Criança, né, no mês da criança, de uma importância. 20 pessoas, no mínimo, online o tempo inteiro. Significa que tá todo mundo também querendo saber, sabe? Então, e vai espalhar, com certeza, né? Uma escuta, mas isso se... E a gente sempre fala, uma sementinha. Que a gente tem, né? Sim, total. Para poder de informar mesmo, sabe? De querer passar para todo mundo o tanto que é importante isso. Essa luta é árdua, mas não é fácil. É para pensar em todo mundo mesmo, né? Exatamente. E aconteceu uma coisa, Dani, uma amiga minha me procurou, falou, André, eu vi que você participou da live e tal, não sei o quê, e o meu menino, a gente estudou junto, meu menino tem algumas características, como que eu faço com diagnósticos? Será que se eu procurar a Dani da Aspas, ela vai me aceitar? Porque não mora em São João del Rei. Aí eu falei, ela vai te aceitar, coração sim. de mãe. A gente tem gente de tudo quanto é lugar. Sim, e assim, eu tenho percebido que o meu Instagram, muita gente me chamou e falou, olha, tem umas características que você falou, sabe? Vai mostrando para as pessoas, elas começam a prestar mais atenção. É muito importante isso daqui, sabe? Eu ainda não consegui ir na Aspas porque eu fiquei grávida e teve a pandemia. A Dani já me chamou, eu vou, não tem problema nenhum, né, em ir, eu quero muito ir. E eu falo para todo mundo, gente, vai conhecer, eu acho muito importante para o filho, para a mãe, para a convivência. Eu tenho o apoio do meu marido, tanto que ele participou do vídeo. Assim, para mim foi excepcional. Mas eu sei que muita mãe não tem. E a Aspas meio que abraça nesse ponto, sabe, gente? Porque é difícil a família. É uma rede de apoio. Real, concreta, né? Como que a gente precisa. Não é só... Ela é física, não é só um Instagram. Ela é real. E eu falo que isso é muito importante. E a Dani, gente, vocês não têm ideia da pessoa que ela é. Em todos os sentidos, ela é uma guerreira. Eu sou muito fã dela. Eu me baseio muito nela enquanto mãe. Eu acho ela, assim, uma luz, sabe? Ela é maravilhosa. Inclusive, também eu choro, gente. Sempre. Vamos ficar eu choro. Não, mas ela é, gente. Ela é guerreira demais, em todos os sentidos. Assim, ela mostrou pra mim muita coisa numa palestra que, Dani, eu vou te falar, eu nunca mais esqueci daquela palestra. Eu nunca mais esqueci do Pedro. Tanto que, assim, eu não posso ver o Pedro, que eu sei até o quanto ele cresceu, sabe? Eu nunca mais, mesmo. Eu sei de tudo do Pedro e falo que, assim, gente... E, assim, nunca vou chegar nem perto da Dani, sabe? Eu não tô usando isso pra me promover em momento algum. É mais pra mostrar que a gente tem que, sabe? Não é romantizar o autismo, não, sabe, gente? Não é romântico. Não tem nada de romântico, né, Bruno? Não é romântico. Não é fácil, não é bonito, mas a gente não tá florindo nada, não. A gente só tá tentando deixar as coisas mais leves, pra gente poder, sabe? Eu faço terapia pra eu conseguir entender isso tudo. Eu e a Dani, a gente fez uma terapia em grupo, né, Dani? E a gente falou sobre isso. A gente não fica sem terapia mais. Não dá. Fica, não. Sabe? A nossa saúde mental precisa ser cuidada. E principalmente nós como mãe, sabe? Porque o meu psicólogo fala uma coisa que é verdade. O filho, a criança nasce, ela não é dela, não. Sabe por quê? A gente já dá até um nome pra ela. Isso é errado. Você sabia disso? A gente já dá um nome. A criança a gente nem viu o rostinho dela, já deu um nome lá. O Gabriel. Eu falei com vocês, né? O Gabriel, eu já tinha o nome dele. E a gente cria uma expectativa que a gente não tem que criar em filho nenhum, sabe? A gente tem que deixar cada um ser do seu jeito. Todos nós somos heterogêneos. Ninguém é igual a ninguém. É por isso independente que do neurotípico. Muitas mães também negam o diagnóstico do filho, tá? Porque tem uma expectativa tão grande que acaba se frustrando, a decepção é maior ainda, porque ela acha que é uma coisa de outro mundo, acha que vai ter muitas e muitas dificuldades que
não é o que ela quer, e aí às vezes nega. A gente vê muito exemplo disso, sabe? Da própria família não aceitar, negar, não. E aí o Sim, própria pessoa, até autistas adultos, sabe? A família não aceita, a gente vê no grupo e tudo, que aí a pessoa se sente mais para baixo É ainda, pior mais ainda. excluída ainda, se a própria família. Ele sabe que tem a pessoa sabe que tem alguma coisa de errado, ou de diferente, ou de fora da sociedade, sim, e a família ainda não quer aceitar, e a pessoa se sente pior ainda. Então, eu acho que essa É força preciso da dizer, né? Para família, tirar esse dos amigos, estigma, esse peso é, do Uhum. diagnóstico também. uhum, é, o Aproveitando sistemático, né? isso que a O Andrea falou, sistemático. né? Eu, eu, eu sempre fui uma mãe sozinha, né? E eu tenho uma grande amiga que chama Fernanda também. A outra Fernanda tá aqui, mas é a Fernanda, mãe do João. E um dia ela virou para mim numa das nossas reuniões e falou assim: se uma mãe chorar um pouco menos do que nós duas, a gente já vai ter cumprido nossa missão. Então é bem por aí, sabe? Se hoje eu consigo, né, plantar uma sementinha na Andrea, né, na Josi, em outra mãe que tá né, e a Fernanda, essa é a outra Fernanda que tá aqui, trouxe isso agora. Realmente eu fico sobrecarregada, eu estou sobrecarregada. Quando eu consigo ter o apoio dessas pessoas que a sementinha foi se espalhando, né? Não só minha, mas de outras pessoas, a gente se transforma em rede. Então, eu tenho, né? Eu passei por um câncer e eu tive essa rede de apoio, né? Dos meus amigos, da minha família. E cada vez vem chegando mais gente, sabe? É uma coisa que brota, sabe? É muito gostoso. A gente sabe que é difícil, não dá para romantizar. É muita coisa, é muita gente precisando do básico, mas as pessoas boas estão chegando, sabe? Vai acontecer. E isso faz acontecer. É Isso verdade. faz Movimento acontecer. gera movimento. É, Vai reverberando. Muito Uhum. bom. Muito verdade. obrigada, Dani. Aqui alguém Por disse, nada. não sei quem é a Bagatela Criativa. Juntos vamos muito mais longe. É a empresa do Bruno e da Ananda, Olha aí, que então deve faz ser a as Nanda que nossas tá redes falando. sociais. Vamos ver. É essa questão de quebrar essa ignorância do não ter conhecimento. Porque isso traz o sofrimento e a dificuldade. Por isso a importância também dessa rede de informação, de partilha de experiência. Eu imagino como deve ser difícil para o Bruno, essa questão do se expor, né? Mas estar aqui é fundamental. Bruno, a gente precisa de você se expondo. Muito, muito, É, muito. Faz total mas, diferença quando você traz a sua bagagem, porque é uma experiência sua. Ela ensina mais mas do é que esse, qualquer livro. esse apoio que a gente precisa também, sabe? E aí eu vou ficando mais à vontade. Eu tava super, super, super tenso. Tava sem ar. E Todos aí, nós. só que aí o ambiente aí que a gente constrói vai deixando mais à vontade. Então aí eu vou me abrindo mais, vou me. Sei lá, vou ficando mais à vontade mesmo, né? Mas E eu confiante. acho que é essa rede aqui, ó, que a gente tá, que propicia isso, né? Então, é isso, mas vamos junto todo mundo. Vamos que vamos. olha, Eu tô muito emocionada de ter falado com o Bruno, sabe, gente? Assim, de ver um possível Gabriel quando adulto. Vocês não têm ideia. Porque o medo do amanhã é muito grande, né? E assim, É. Bruno, te ver assim, muito. Saber que você conseguiu construir isso tudo que você se tornou, passar por Uhum, cima de tudo. É uma muito pessoa gostoso saber disso tudo. humana. Uma pessoa humana, sabe? É muito bacana saber Com disso certeza. tudo. Porque a gente, o único medo que eu tenho, gente, quando apareceu lá pra mim o Cid, né? Não foi, tô nem aí se ele não vai conversar, se ele vai ter crise, não. É o amanhã dele. É a única uhum, coisa que me preocupa. É o uhum, futuro dele. Eu acho que a Dani também deve sentir a mesma coisa que eu, que a gente só fica assim, o que que vai ser dele sem mim? Porque eu não sou eterna, uhum, né? O que que o mundo. Então, assim, eu quero preparar ele para o mundo, para ele conseguir voar, porque ele vai voar assim como a Beatriz e como o Guilherme.
né? Eu tenho 3 crianças diferentes e eu quero que os 3 voem. Já me perguntaram, mas o Gabriel, você vai deixar fazer faculdade fora? Eu falei, ele vai fazer faculdade onde ele quiser. Ele vai pra onde ele quiser. Né? Eu quero preparar ele pra isso. E assim, Bruno, eu vou te ser sincera, foi um prazer mesmo de conhecer muito. Já tô focada na Doroteia. Já apresentei na Doroteia e já mostrei ela pro Gabriel, sabe? Que ele adora peixinhos, ele adora essas coisas. E assim, é lindo o seu trabalho. Você não tem ideia do quanto é importante pra gente ouvir o lado, né, o verdadeiro lado, passa da teoria, porque teoria é muito fácil. O que é o TEA? Não, o que é ser o TEA, que é diferente, né? E pra gente é muito importante. Não, o que der pra eu contribuir, não, tô super feliz aí também. A gente quer. E olha que você não tem cara de autista. A frase. A clássica. Vamos ver se tem algo mais aqui. As pessoas falaram, a Nanda disse, né, sobre esse suporte, de ter convidado ele para ir até a casa dela. E ele tá aqui. Muito obrigada por esse passo que você deu. Venceu, conseguiu. Ele tem feito palestras comigo. Tá vendo? Eu tô carregando ele junto. Vambora, Bruno. Vamos lá expor a figura da gente. E eu não fazia nada disso. A Dani me pôs pra frente aí. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. A Nanda me dá um suporte por trás aí, ó. E aí, ó, tá super legal, sabe? Eu não achei que eu ia dar conta, mas tô dando. Claro que tá, olha aí. Tá dando super conta. Tá impecável. Você tá dando uma aula pra gente. E isso é legal também, porque eu consigo ver que eu sou capaz, sabe? Então, muito bom demais. Saia daqui eu com adoro. certeza. É verdade. Muito obrigada, pessoal. Parabéns. Parabenizando. Obrigada a você. Muito obrigada pela sua oportunidade. Ai, amei. Com certeza, foi ótimo. Parabenizar vocês pelo documentário, ficou lindo, né? Ficou emocionante. Assim, eu assisti ele assim muito emocionada, porque são histórias, né, de muitas pessoas. Eu sempre falo que, né, eu fui além do autismo, o Bruno sabe disso, eu gosto de lutar pela inclusão, não só da pessoa autista, né? Então, eu fico muito emocionada quando eu vejo esse movimento. É um movimento muito rico, de muitas histórias. E obrigada, Thaís, pela oportunidade da gente estar aqui, trazendo as nossas lutas, trazendo a nossa história, né? E obrigada por esse momento lindo, né? Durante todos esses dias, não só no de hoje, mas durante todos esses dias. Foram dias maravilhosos. Parabéns. Eu que agradeço, pessoal. Foi mesmo, Thaís, que foi maravilhoso. Muito, muito, muito bonito mesmo. Quando quando eu ouvi essas histórias, eu falei, gente, não sou eu só que tenho que ouvir. Mais pessoas precisam ouvir. E o que eu faço? Aí, eu ainda tô naquele processo de acreditar que tá acontecendo. Porque foi idealizado. Foi lindo tudo, né? O projeto foi lindo. E que aconteça mais vezes, tudo em mais foi lugares, legal. Com mais pessoas. A intenção Só é essa. pessoas interessantes. Sempre. Muito obrigada por muito legal. por estarem aqui, por acreditarem junto. Imagina. Tamo junto. Beijo, gente. Obrigada, gente. Beijo, boa noite. Bom final de semana. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.